Graça e paz, meus irmãos. Muito boa noite. Nós estamos mais uma vez online para juntos louvarmos ao Senhor, juntos estudarmos a palavra de Deus e estarmos em comunhão como igreja através da nossa internet. Convido os irmãos a estarem em atitude de adoração e oração, a estarem em atitude de oração nos seus lares e juntos vamos estar agora, neste momento, intercedendo por nossos irmãos, orando pela igreja e juntos vamos estudar também a palavra de Deus. Então, se você está em casa, pode ligar o seu YouTube, na sua TV, na sua sala e juntos, como família, nós vamos louvar ao Senhor. Glórias a Deus. Vamos começar louvando? Meu ser descansa em ti, minha rocha, força e paz. Confio em ti, escudo meu, refúgio, guia e luz. Em ti me encontrei, seguro e abrigo meu. Eu abrirei meu coração, de ti dependerei. Eu em ti me firmarei e também esperarei. Em tuas promessas confiarei, não me abalarei. Meu louvor eu te darei, confiando em quem tu és, pois comigo sempre estás. Não me abalarei, não me abalarei, não me abalarei. Confio em teu poder, pois por mim morreste, agora sou só teu. E ao soprarem ventos fortes contra mim, firme ficarei, firme orarei, não me abalarei. Meu ser descansa em ti, minha rocha, força e paz. Confio em ti, escudo meu, refúgio, guia e luz. Eu em ti me firmarei e também esperarei. Em tuas promessas confiarei, não me abalarei. Meu louvor eu te darei, confiando em quem tu és, pois comigo sempre estás. Não me abalarei. Eu em ti me firmarei e também esperarei. Em tuas promessas confiarei, não me abalarei. Meu louvor eu te darei, confiando em quem tu és, pois comigo sempre estás. Não me abalarei, não me abalarei. Aleluia, Jesus. Queremos te louvar, Senhor, nesta noite. Assim como nós acabamos de cantar esse louvor, essa oração, Pai, para que o nosso coração, a gente não, de nenhuma forma, Deus, fique abalada por nenhuma circunstância, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor. Em nome de Jesus, tira toda a ansiedade dos nossos irmãos, ó Deus. Tira toda a tristeza do coração de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, tira, Senhor, todo o desânimo, Pai. Que possamos viver o que cantamos, que não possamos, ó Deus, se abalar por nenhuma circunstância. Em nome de Jesus, porque tu és a nossa rocha, o nosso escudo, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Glórias ao Senhor. Vamos continuar então, irmãos. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é rica e ela nos ensina muito. E esta semana nós estamos celebrando, festejando a Páscoa, o momento pascual, principalmente a ressurreição do nosso Cristo, a ressurreição do nosso Senhor, a vitória na cruz de Cristo. Isso é a celebração da Páscoa, o verdadeiro sentido da Páscoa, a festa da Páscoa, uma festa de grande alegria. João 20:20 diz a palavra de Deus:
Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Os discípulos se alegraram quando viram o Senhor. A festa da Páscoa é uma festa de grande vitória. 1 Coríntios 15, de 55 a 57. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. A festa da Páscoa é uma festa de fortalecimento de fé. Atos 4, 33. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Atos 4, 33. A festa da Páscoa, a celebração da Páscoa, é uma festa de gloriosa esperança. 1 Coríntios 15, de 19 a 23. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão, mas de fato ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como Adão todos morreram, em Cristo todos vocês serão vivificados. Então, irmãos, a celebração da Páscoa, a festa da Páscoa, é uma festa de preciosa certeza. Romanos 4, 25. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação, diz Romanos 4, 25. Meus irmãos, pensando nesse tempo, pensando nessa festa pascual, na festa da Páscoa, a festa da morte, crucificação, morte e ressurreição de Jesus Cristo, a festa da vitória de Cristo que temos. Este final de semana nós teremos na nossa igreja uma série de conferências com o pastor Alex Dai, e você está convidado a partir de sexta-feira, dia 10, sexta, sábado e domingo, a partir das 19 horas, você vai receber aí no seu lar uma transmissão onde nós estaremos celebrando juntos a festa da Páscoa. E pensando também nesse propósito da festa da Páscoa, da celebração da Páscoa, eu gostaria de falar nesta noite a você sobre Romanos 12, 12, sobre a alegria, sobre paciência e oração. A palavra de Deus diz em Romanos 12, 12: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Eu tenho refletido nessa palavra, e ontem uma irmã colocou no grupo da igreja exatamente esse versículo e confirmou a palavra de Deus no meu coração. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Meus irmãos, nós vivemos num mundo onde temos a impressão que pelo menos dois evangelhos estão sendo pregados. Um evangelho genuíno, o verdadeiro evangelho da palavra, e um outro evangelho que é falso, né? O evangelho genuíno, ele tem a sua base nos evangelhos, ele tem a sua base na doutrina dos apóstolos, a sua base está na palavra de Deus. E o evangelho falso, ele busca referência no homem, ele busca a sua referência nas aspirações do homem, no poder, na projeção, no sucesso do homem. Mas o evangelho segundo a palavra de Deus, o evangelho genuíno de Jesus, o evangelho inaugurado pelo próprio Cristo, quando esteve na terra como homem, quando chamou os seus discípulos, né? Quando ele instituiu a igreja, quando ele chamou os seus apóstolos, através da sua palavra, nós vemos nos evangelhos tudo o que aconteceu naquela época de Jesus, como tudo isso aconteceu em Atos, quando
o Pentecoste, quando o Espírito Santo de Deus desceu, quando Jesus ele foi para os céus, voltou para o Pai, e o Espírito Santo no Pentecoste desceu, a inauguração da igreja, o evangelho genuíno, o evangelho da doutrina, da palavra de Deus, ele inclui lutas, ele inclui tribulações, ele inclui perseguições, ele inclui açoites. O verdadeiro evangelho são dias difíceis, é uma vivência difícil quando você vive a palavra de Deus, quando você vive esse Cristo. Você tem uma vida de dificuldade, uma vida de perseguição. E esse é o evangelho das boas novas de Cristo, o evangelho do reino de Deus. É esse evangelho no qual nós não estaremos isentos de nenhuma forma, de nenhuma perseguição, de nenhuma tribulação. E aqui nesse versículo, ao longo desse capítulo, Paulo ele dá instruções sobre as práticas da vivência cristã, a forma de como devemos proceder no nosso viver cristão, né? Não tendo um amor fingido, não detestando o mal, apegando-se ao bem, amando uns aos outros, sendo humilde. Paulo nos ensina aqui através do livro de Romanos a sermos humildes, preferindo em honra um ao outro, para não sermos negligentes com a palavra de Deus, nem com a igreja, para sermos zelosos com as coisas de Deus, para sermos fervorosos no Espírito Santo, servindo ao Senhor, servindo uns aos outros. Mas quando chega exatamente nesse versículo que lemos, né, em Romanos 12:12, quando diz: alegrem-se na esperança, alegrem-se na esperança do Senhor, tenham paciência, tenham alegria na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Quando nós chegamos nesse versículo, Paulo, ele nos orienta qual é o nosso proceder, como podemos vencer os momentos difíceis, como nós podemos vencer nesses momentos difíceis. E nesse versículo nós temos dois conselhos, nós temos dois pequenos conselhos, mas que traz uma grande lição, nos leva a tomarmos grandes atitudes. E ele também nos mostra, através desses dois conselhos, dois pequenos conselhos, e no final também ele nos mostra um segredo de como vencer esses momentos difíceis. Alegria e paciência são os conselhos, e o principal segredo é ser perseverante e constante na oração. A palavra de Deus diz: alegrem-se na esperança, alegrem-se na esperança, alegrai-vos na esperança. Mas que esperança? Alegrem-se na esperança da volta de Cristo, na esperança da volta de Cristo e na esperança da nossa redenção final. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, e esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos 5, versículos 1 e 2. Romanos 8:19 diz: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Mateus 25:21 diz: o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. 1 Coríntios 15:58 diz a palavra: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. 2 Timóteo 4:8 diz a palavra de Deus: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Aleluia! Alegrem-se na esperança, porque através de Cristo temos acesso a Deus.
Somente através de Cristo nós temos acesso a Deus. Alegre-se na esperança, porque pela graça de Cristo estamos e permaneceremos firmes em Deus. Somente mediante a graça de Cristo é que podemos estar firmes, sempre firmes em Deus. Firmes, essa palavra muito forte, uma palavra muito forte. Firmes diz respeito à posição permanente e segura, desfrutada pelos cristãos, desfrutadas por mim e por você, na graça de Deus. Alegrem-se na esperança, porque nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O destino final de você, o meu destino final, o destino final de todo cristão, servo do Senhor, discípulo do Senhor, é compartilhar toda a glória de Deus. Está escrito na palavra de Deus, João 17, 22, 2 Coríntios 3, 18, Filipenses 3, de 20 a 21, 1 João 3, de 1 a 2. E que é essa esperança? Qual é essa esperança? A esperança da glória de Deus se realizará, porque o próprio Cristo nos assegura disso. A palavra de Deus diz isso. Paulo, lá em 1 Timóteo 1, ele fala: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e por ordem de Jesus Cristo, a nossa esperança. Jesus Cristo é a nossa esperança. O Cordeiro que foi à cruz, que morreu por mim e por você, e ressuscitou ao terceiro dia, e hoje está ao lado do nosso Pai. Ele é que nos dá esperança. E a certeza de que Ele chamará a sua igreja para reinar gloriosamente. A certeza, a esperança que temos em Cristo, é essa esperança que nos traz alegria. É essa esperança, irmãos, que Paulo fala aqui em Romanos, no versículo 12. Alegrem-se na esperança, nessa esperança que temos em Cristo, a esperança em Cristo Jesus. Um outro conselho que o versículo nos ensina, que Paulo nos ensina: sejam pacientes na tribulação. Sejam pacientes na tribulação. A palavra paciente significa não retirar-se ou fugir, não desistir diante das desgraças e provações, aguentar firme, resistir com coragem e confiança. A palavra tribulação, que significa um ato de prensar, de pressão, de opressão, aflição, dilemas, é o significado dessa palavra de tribulação. É algo prensado, é uma opressão. Fica claro, irmãos, a palavra de Deus é clara, e fica claro que para ser paciente, nada tem a ver com apenas cruzar os braços, né? Apenas cruzar os braços e relaxarmos, não. Mas pacientes na tribulação é enfrentar as batalhas, encarando qualquer inimigo de frente. Vamos encarar os nossos inimigos de frente com o Senhor. É não deixar-se abater. Nós não podemos nos abater ou sermos vencidos pelas circunstâncias que nos oprimem, as circunstâncias que nos aprisionam, que nos colocam contra a parede. Meu irmão, não fique ansioso, não fique depressivo por essa circunstância que nós estamos passando, por esse momento que estamos passando. Não fique desanimado, não deixe que o medo tome o seu coração, mas confie nessa palavra. Alegre-se no Senhor e seja paciente neste momento. Seja paciente. A palavra de Deus diz em Mateus 5, de 10 a 12: bem-aventurados os peregrinos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. A palavra de Deus também diz em João 15, 20: lembre-se das palavras que eu lhe disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguirem, também perseguirão vocês. Se obedecerem a minha palavra, também obedecerão a de vocês. 2 Coríntios 4,17 diz: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos
estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. 2 Timóteo 3,12. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Meus irmãos, sede pacientes na tribulação, sede pacientes nos momentos difíceis. O grande desafio da tribulação é o poder que ela pode exercer dentro de nós, é o poder que ela pode exercer dentro de cada um de nós, é o medo que ela nos traz, porque ela rouba a alegria, ela mina a nossa esperança, consequentemente, ela reduz a nossa resistência e torna as nossas forças pequenas. Quando nós olhamos para a tribulação com os nossos olhos, o nosso coração se abate. Mas quando nós elevamos os nossos olhos para o monte, nós olhamos para Deus, e quando nós procuramos ser pacientes, como a palavra de Deus nos ensina, deixando nas mãos do Senhor, que de Deus tudo provê, então nós teremos paz no coração, e aí nós teremos alegria na esperança em Deus. Assim, não deixe que nada roube sua alegria ou abale a sua esperança em Deus, a fim de que você tenha força para permanecer firme no meio das tribulações. Agora, a grande pergunta é como conseguir ter essas duas atitudes na vida? Como eu posso conseguir ter alegria e esperança? Como eu posso conseguir ter paciência na tribulação? Como? O próprio apóstolo Paulo, a palavra de Deus, na última parte do versículo, na parte C, no versículo 12 de Romanos 12, ele diz: persevera na oração. Persevera na oração. Perseverante, meu irmão, é ser dedicado e fiel. Perseverante é vencer os desafios, é ser constante. Orai constantemente, orai intensamente, perseverar na oração. Paulo nos ensina, meus irmãos, perseverança. Algumas das vezes na palavra de Deus ela é traduzida por paciência, e essa palavra refere-se à tolerância, à habilidade de permanecer debaixo de um grande peso ou pressão sem sucumbir. Você precisa ter a habilidade de permanecer debaixo de uma pressão, debaixo de um peso, sem você desfalecer, sem você sucumbir, sem você entrar em desespero, sem você ter medo. E isso só pode acontecer se você orar, se você ter uma vida de oração, se você perseverar na oração. 2 Tessalonicenses 1,4 diz: por esta causa nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé que mostram em todas as perseguições e tribulações que vocês estão suportando. Pela perseverança e fé que mostram que todos vocês, perseguidos, injuriados, estão passando por tribulação, mas estão suportando, estão aguentando o grande peso, a pressão, sem sucumbir, sem se abalar, sem se assustar, sem ter medo. A palavra de Deus diz em Apocalipse 14:12: aqui está a perseverança dos santos, aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus, que obedecem à palavra de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Aqui está a perseverança dos santos. Precisamos ser perseverantes, meus irmãos, perseverantes na palavra, perseverantes na alegria da esperança em Cristo, perseverantes na paciência na tribulação. E precisamos ter perseverança, constância, firmeza nas nossas orações. Meu irmão, você quer ficar de pé? Você quer ficar de pé diante das lutas? Então permaneça firme, com alegria e esperança, em meio às circunstâncias, em meio às circunstâncias desfavoráveis, em meio às doenças, em meio às enfermidades, em meio às crises. Persevere no Senhor, mantenha a sua alegria na esperança, que é o Senhor Jesus Cristo. Fique firme na oração e principalmente tenha paciência.
é o que a palavra de Deus nos ensina nesta noite. A oração, ela nos sintoniza com Deus, ela tira o nosso olhar das coisas terrenas, do homem, né? Ela desloca a nossa atenção, ela faz a nossa atenção virar-se para Deus. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Salmo 121. O meu socorro vem do Senhor. Então eu preciso elevar os meus olhos para o monte, elevar os meus olhos para Deus, pensar nas coisas de Deus, se alegrar somente em Cristo. Só Cristo, a salvação, o seu Evangelho pode nos trazer alegria. Só a certeza que temos de que Cristo irá vir buscar a sua igreja, estaremos com Ele. Só a certeza que temos de um dia permanecermos com Cristo na glória, como igreja, a noiva de Cristo, é que podemos ter a paciência nos momentos difíceis. É que podemos, é só a certeza, a esperança que temos em Cristo, a alegria na salvação, que podemos ter certeza, paciência nas tribulações. É que podemos permanecer firmes e constantes, sempre em atitude de adoração. Quem ora tem um ânimo diferente, tem um jeito diferente de ver as coisas, né? Reage diferente aos problemas. Então, se você é uma pessoa de oração, você não vai se desesperar nesse momento, você vai ter ânimo. Espera no Senhor, diz o Salmo 27, lá no final do Salmo 27, espera pois no Senhor, tem bom ânimo, espera no Senhor, seja forte, confia, espera pois no Senhor. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante nas nossas vidas. Que essa palavra possa penetrar na sua vida neste dia, nesta semana, nesses dias onde podemos nos alegrar na festa da Páscoa, onde podemos nos alegrar festejando, relembrando e festejando a ressurreição do nosso Cristo, a ressurreição do nosso Deus vivo, que nos trouxe salvação, nos trouxe graça, nos trouxe misericórdia. Esse capítulo 12 de Romanos, né, da carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 12, ele traz muitas doutrinas importantes para a vida da igreja. Ele nos ensina muitas doutrinas importantes para a igreja sobre a prática cristã, né? Ele é um termômetro espiritual para nós. Se você vive o que esses versículos estão dizendo aqui, olha só, o versículo 9 do capítulo 12, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, no zelo, no cuidado, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos, alegrem-se na esperança, o versículo que eu usei como base. Sede pacientes na tribulação, na oração, seja perseverante. Compartilhai as necessidades uns dos outros, dos irmãos da igreja. Praticai a hospitalidade. Meus irmãos, precisamos compartilhar mais e mais a graça do Senhor, através da contribuição de alimentos àqueles que precisam, através da prática da hospitalidade, meus irmãos. Vamos ser hospitaleiros, praticando a graça da dádiva, de dar aquilo que temos para aqueles que não têm. Versículo 14, abençoai o que vos persegue, orai por aqueles que perseguem você, abençoe aqueles que te perseguem, abençoai e não amaldiçoai. A palavra de Deus, ela é viva, a doutrina do Senhor, a doutrina dos apóstolos, através das cartas, irmãos, através da carta de Paulo aos Romanos, ela é viva e ela é um termômetro para a nossa vida espiritual. Ela nos ensina que para manter esse termômetro, que nós precisamos manter firme e constante no Senhor, precisamos manter esse termômetro espiritual. Nós devemos ser fervorosos de espírito, versículo 11 do capítulo 12 de Romanos. Precisamos estar ativos no serviço, sermos zelosos, não podemos ser
negligentes, nem responsáveis, mas precisamos ter zelo, precisamos estar ativos no serviço do Senhor, Romanos 12:11. Precisamos ser alegres na esperança, como nós refletimos no versículo 12. Precisamos ser pacientes na tribulação, para mantermos o nosso termômetro espiritual, meus irmãos. Precisamos ser perseverantes na oração, alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração, está no versículo 12, como nós refletimos. E pacientes, participantes das necessidades, no versículo 13, a palavra de Deus continua aí. Precisamos ser participantes das necessidades dos santos, daqueles que precisam. E precisamos sempre abençoar, sempre abençoando, Romanos 12:14. Precisamos, irmãos, manter o nosso termômetro. Precisamos sempre nos alegrarmos em Deus, em Cristo, na nossa esperança. Precisamos ser pacientes na tribulação, principalmente termos uma vida de santidade ao Senhor, perseverantes na oração. A palavra de Deus nesta noite nos exorta e nos convida a isso. Portanto, meus irmãos, estarei finalizando. Vou orar, vou cantar também mais um cântico e estarei finalizando. E que você possa ter essas duas atitudes na sua vida, para que você mantenha o seu termômetro espiritual lá em cima, que você possa ter essas atitudes de se alegrar na esperança, de ser paciente, persistente, paciente na tribulação, não se desesperar, não perder o ânimo e de ser principalmente perseverante na oração. A oração é que vai sempre te trazer alegria. A oração, a palavra de Deus, ao estudo da palavra de Deus, a oração, a perseverança na oração, a perseverança em Cristo no estudo da palavra de Deus, ela vai te deixar sempre com o termômetro em cima, o teu termômetro espiritual em cima, e você vai poder sempre ter alegria no Senhor, e você vai poder sempre ter paciência na tribulação, e você vai ter uma vida perseverante na oração. Glórias ao Senhor. Vamos finalizar, vamos louvar ao Senhor. Deus enviou seu Filho amado para morrer e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive,
eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia, Jesus, obrigado por tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa os nossos irmãos em seus lares. Abençoa, Pai, que tenhamos sempre alegria na esperança em Ti, Senhor. Alegria em Ti, nosso Cristo, nosso Salvador. Que possamos ser, ó Deus, pacientes nos momentos difíceis, nas tribulações, Senhor. Que possamos ter, ó Deus, paciência. Que possamos esperar em Ti, Senhor. Que possamos, ó Deus, ser perseverantes na oração. Sempre constante e abundante, Senhor. Em nome de Jesus, a Tua palavra nos ensina isso. E é nessa palavra, Senhor, que nós queremos continuar. Nós queremos prosseguir. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te abençoe neste dia, nesta semana. Em nome de Jesus. Amém.